E aí, você já fez pão nesse período de isolamento social? Meu nome é Larissa Guerra, eu já fiz cinnamon rolls, eu já fiz pão recheado, eu já fiz focaccia, eu já fiz muito pão nesse período de isolamento. Focaccia praticamente vale como um pão francês, tá ótimo, tá maravilhoso. Meu nome é Marina Mels e eu super tô cozinhando nessa quarentena. Não fiz pão, porque não como pão, mas tô cozinhando muito e tô muito feliz com isso. Hoje a gente vai falar de comida, né? De cozinhar, desses períodos de isolamento social em que a gente tá se conectando mais com a cozinha. Tem gente que tá feliz com isso, tem gente que não tá, mas o fato é que a pia cheia de louça tá dizendo alguma coisa sobre esses nossos últimos dias. Então, bem-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas da porra toda. Bom, no último episódio a gente comentou sobre aquela comilança descarada no WhatsApp da minha família, né? De a gente falando sobre o que iríamos comer quando pudermos nos encontrar novamente. E tivemos pessoas que adoraram a ideia, né, Marina? Exatamente, a feijoada com karaokê ganhou vários adeptos. E aí que a gente resolveu fazer esse episódio pra gente falar sobre comida, sobre como a gente tá lidando com esse período de isolamento, que a gente não consegue encontrar nossos amigos, mas a gente acaba tendo mais tempo pra cozinhar, e também pra conversar com algumas chefes de cozinha para que elas contem como é que tem sido a jornada delas nesse período também de isolamento e de restaurantes fechados, meio abertos, só com delivery e por aí vai. Marina, conta aí, o que tu tá cozinhando? Então, eu sempre gostei de cozinhar, nunca foi um sacrifício pra mim, assim, tem gente que realmente não curte, né? Mas pra mim sempre foi uma coisa gostosa de fazer. A minha mãe cozinhava todos os dias pra gente, mesmo quando ela trabalhava de manhã, tarde à noite, ela ainda fazia questão de fazer a nossa comida, sabe? Então acho que é uma questão até afetiva, assim. E nessa quarentena, o que a gente tem feito é equilibrar coisas que a gente gosta de comer com um reaproveitamento total, assim, pensando realmente em não jogar comida fora, em economia e em pensar em coisas que possam ser reaproveitadas. Então eu fiz coisas que eu já estava me enrolando há bastante tempo para fazer. Enfim, acabei me divertindo fazendo. Fiz feijoada em panela de barro, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de comer. Fiz carne de porco com purê de banana. Fiz várias coisas que não são coisas super difíceis, são coisas bem simples, mas que eu tava me enrolando mesmo pra fazer e que eu queria muito aprender a fazer. E você? Você voltou a cozinhar em casa, né? Eu voltei a cozinhar em casa, acho que voltei a meio que fazer as pazes com a cozinha, né, depois de um longo período de que Deus me livre, não queria nem chegar perto do fogão, mas eu sempre falo, né, que tudo muda quando você tá cozinhando o dia inteiro como profissão, lá 12 horas em pé numa cozinha profissional, do que quando você tá na tua casa, com tempo, com disposição pra cozinhar e tal. Então eu fiz muita coisa nessas semanas aí, a gente já tá o que, 8 semanas, eu já nem sei mais. O tempo pra mim, ele é sei lá, ele tá tão relativo nessas últimas semanas. E aí eu tava fazendo bastante coisa, assim. O Robbie tava direto em casa também em home office, então, né, precisa comer. Mas sei lá, de uns 10 dias pra cá eu cansei um pouco. Porque, a quantidade de louça, ela não termina nunca e como nós somos só em dois, assim, me bate às vezes uma tristeza, sabe, de estar cozinhando, de estar fazendo tanta comida gostosa pra só nós dois comer. Então isso tá me deixando meio mal, assim, sabe? Eu super entendo, mas é bem engraçado. Eu sempre tive muita vontade de cozinhar mesmo quando era só pra mim, assim. Quando eu morava sozinha, eu gostava de cozinhar e botar mesa e, sabe, fazer todas essas coisas. Mas eu fazia isso no fim de semana, né? Não todo dia. Então acho que o fato de ser todo dia, de pensar no que cozinhar todo dia, enfim, é uma coisa que tá trazendo isso pras pessoas. A pira da louça, sabe que eu não tenho muito? Porque eu gosto de lavar louça ouvindo podcast. Então, pra mim, louça não é um problema. A questão pra mim mais é esse negócio de cozinhar todos os dias, assim, de pensar o que fazer todos os dias, de se programar pra fazer todos os dias, enfim, de ter essa obrigatoriedade de criar alguma coisa pra todos os dias. Porque tem uma diferença de quando a gente se alimenta pra
nutrir o corpo e para quando a gente faz alguma comida ou alguma receita ou alguma coisa que a gente realmente gosta, que dá aquele abracinho na alma, assim. E acho que é esse o tipo de comida que mais tá crescendo aí nos Instagrams de chefes durante a quarentena. Você tem percebido isso também? Tenho percebido bastante, mas eu preciso primeiro falar sobre a história da louça, né, Marina? Porque olha o tamanho da sua pia e o tamanho da minha pia. A minha pia, ela parece um tanque de lavar roupa, né? Então, ela é muito funda e assim, eu não tenho condições mais de cozinhar como eu fazia antigamente, que eu lembro que eu dizia assim para as pessoas quando eu comecei a fazer umas comidas em casa de tipo, ai, você nem precisa ter os utensílios todos, não sei o quê. Mentira, eu tenho os utensílios, eu uso loucamente, sabe? E eu vou fazer, tipo, hoje eu fiz um bolo, aqueles bolo de abacaxi caramelizado assim, sabe? Pro Robbie comer de tarde. E aí eu usei a batedeira, o negocinho lá da batedeira para bater, aí eu usei o fouet, eu usei um pote para medir, eu usei um pote para os ovos, eu usei tanta louça, sabe, que eu não me conformava depois quando eu olhei essa quantidade de louça, assim, porque eu já não consigo mais ser a pessoa que vai fazer tudo numa panelinha só, sabe, eu quero usar meus utensílios, eu uso faca e pega outra faca e pega não sei o que, e pega espátula, então esse é o meu problema, basicamente, por isso que eu acabo tendo muita louça, e aí quando eu vejo, tipo, a minha pia, que é do tamanho de um tanque, tá atolada de coisas, sabe? Então é um problema. Fato curioso 1. Quando a Larissa cozinha aqui em casa, ela fica desesperada com o tamanho das minhas panelas. Fico. Porque as minhas panelas são panelas para 2 pessoas e a Larissa cozinha pra... Tá, enfim, habituada a cozinhar pra muita gente. Fato curioso 2. Eu não tenho batedeira, não tenho panela de pressão, não tenho nem liquidificador. Imagina! Então, assim, eu faço tudo na mão mesmo e bem de boa. Gente, eu tenho batedeira desde os meus 18 anos. Eu jamais deveria ser uma batedeira dentro de casa. Meu enxoval falhou loucamente. Falhou, Marina, sinto muito. Mas eu tô acompanhando essa movimentação de redes sociais, de chefes cozinhando e de lives e tal. E eu acho muito interessante, assim, né? Porque de certa forma aproxima a gente desse universo da gastronomia, faz com que a gente fique com vontadinha e tal. Meu, tem dias que eu rolo, assim, o meu Instagram é só foto de comida, basicamente, né? Eu não sou o tipo de pessoa que segue blogueira fitness, né? Eu só sigo restaurantes e tal. Então, tem sido muito legal, assim, e de trocar ideia também. Aí eu vejo as pessoas, eu boto lá as receitas no meu Instagram e as pessoas vão fazendo. Então, acho que tá muito legal isso, assim. É uma febre de cozinha que já vinha de algum tempo, né? De programa de gastronomia, de documentário, enfim. Na Netflix, o Chef's Table foi um das séries de mini documentários com maior adesão, assim. Os realities de gastronomia bombaram nos últimos anos. Mas eu acho que o isolamento social, a quarentena, fizeram com que a gente se conectasse com outro tipo de comida, assim. A sensação que eu tenho é que a onda da gourmetização, dos pratos super montados, que eu sei que não fazem o seu estilo, mas era uma febre, né, de pratos super montados, de detalhes, de coisas muito pequenesas, assim, e a sensação que eu tenho é que agora as pessoas estão usando a gastronomia também como uma ferramenta afetiva, assim, então saiu o prato de massa com dois macarrõezinhos e entrou a panelada de macarrão bolonhesa, sabe? Mais ou menos essa sensação que eu tenho, assim. Não, total. Eu tava até conversando hoje com a Larissa de manhã sobre uma pesquisa que eu tinha visto recentemente mostrando como o consumo de músicas da década de 80 e 70, 90 e tal aumentou junto com filmes de décadas passadas e tal, porque nesse momento em que tá tudo tão incerto, as pessoas estão procurando aquilo que, de certa forma, traz uma sensação de conforto, né, uma nostalgia, uma segurança, né, e a gente sempre tende a achar que o passado, né, tem ali uma cor um pouquinho mais bonitinha, a gente passa um lustramóveis no passado e acha que fica tudo bonito, então acho que tem muito a ver, sim, e eu sou exatamente essa pessoa, né, essa semana eu encomendei, final de semana passado a gente comeu torteia aqui em casa, que curiosamente eu sou uma pessoa que ama massa, minha avó fazia massa, eu cresci na cozinha com ela, mas eu não tenho muito saco hoje em dia pra fazer, e aí eu encomendei da Fernanda ali do La Spezia e passei o final de semana inteiro comendo torteia, basicamente, sabe, e que é uma comida super afetiva pra mim, assim, então eu também me vejo nesse momento de procurando comidinhas que lembram a minha família, as minhas histórias, né. Eu sei a resposta, e esse é o momento em que a
gente tem um problema de fazer um podcast com amiga. Mas conta pras pessoas como é que você começou a cozinhar e como é que você veio a se tornar chefe de cozinha, como é que você chegou a abrir o seu espaço, o seu restaurante. Então, eu tenho essa história de que a minha avó era cozinheira, né? Minha avó, por parte de pai, ela construiu a vida inteira dela dentro da cozinha e a cozinha dela ficava nos fundos da casa, né? A profissional. Então, eu me criei junto com ela fazendo toda uma variedade de massas e bolos, salgadinhos maravilhosos, né? Não é à toa que eu tenho esse corpinho, basicamente, porque eu sempre fui muito boa de garfo, assim. E a comida da minha avó era essa comida italiana, mas super simples, né? Era massas, variedades infinitas de massa, feijoada, feijão mesmo na minha avó só tinha na sexta-feira, assim, porque o resto da semana era basicamente macarrão e polenta. E aí, sempre quis cozinhar, fui fazer a faculdade de jornalismo. No começo da faculdade, já comecei a me balançar para ir para gastronomia e tal. Como isso acabou não rolando, né? Porque gastronomia era um curso muito caro na época, ainda é um curso caro, mas era extremamente elitista e difícil você conseguir cursar um curso que era integral, que custava uma grana fodida. E aí eu só fui fazer gastronomia de fato, sei lá, em 2015, né? Quando eu já estava morando em Blumenau e estava entendendo que eu precisava ter um plano B para minha carreira. Então foi aí que eu fui para gastronomia, me formei, abri restaurante, fechei e aí estamos. Mas tu também estava começando a estudar, né, Marina? Então, é engraçado isso, como as avós, elas têm um papel interessante, assim, né? Nessa relação, talvez por terem sido essa última geração que trabalhava de casa, né? Mas as minhas avós cozinham muito bem, né? Nenhuma das duas hoje ainda cozinha tão ativamente. Mas na minha casa é engraçado porque eu tenho duas avós de origens diferentes, uma com uma família alemã e uma com uma família italiana. Então, ótimo, melhor dos dois mundos, assim. Eu comia muitas coisas na casa de ambas. Tem uma coisa que a minha nona, que hoje não cozinha mais, que tá com 95 anos, fazia, que pra mim é a comida afetiva da minha infância, assim, que ela fazia dobradinha, mas de um jeito que só ela sabia fazer. E era incrível. E eu não como dobradinha em nenhum outro lugar do planeta. Mas a dela era incrível. E a minha avó fazia faz ainda, algumas coisas ela ainda faz, mas ela faz comidas bem de interior, assim, galinhada, sabe? Aquela cuca alemã de groselha, enfim. E a minha mãe cozinha absurdamente bem, assim. A minha mãe é a pessoa que qualquer coisa que ela vai fazer, ela faz muito bem. E qualquer restaurante que a gente vai, que a gente prova alguma coisa e a gente acha aquilo interessante, ela é aquela pessoa que dá ranço, que no dia seguinte ela faz e faz melhor, sabe? Então, a minha mãe tem um paladar muito bom e ela cozinha muito bem. E aí sim, a gente tinha decidido que esse ano, né, pré-corona, no mundo pré-corona, a gente queria fazer alguma coisa juntas pra estarmos juntas e também algo que nos divertisse, assim. E aí a gente tinha começado a fazer um curso de gastronomia, um curso sequencial, não tem nada de profissional, o curso é realmente pra quem gosta de cozinhar em casa. E a gente chegou a fazer algumas aulas e é muito legal ter isso, assim, olhar pra cozinha como um museu de família, sabe? É mais ou menos isso que eu vejo. Eu penso que quando as minhas avós partirem, a comida delas é o que vai aquecer o meu coraçãozinho, assim, sabe? Em relação a elas. A gente chamou uma pessoa para participar desse episódio que tem uma curiosidade sobre um prato que ela pesquisa e que ela gosta muito. Mas eu vou deixar ela falar, porque é uma pessoa que a gente gosta, que já apareceu aqui várias vezes, a gente já deu o exemplo dela várias vezes. E é uma chefe que a gente gosta muito aqui de Blumenau, que é a Nana Oliveira. Então fala aí, Nana. Fiz técnico em contabilidade quando era bem nova no 2º grau, depois fiz faculdade de administração e marketing, aí depois fiz pós em cinema, e quando bateu assim os meus 30 anos, sempre trabalhei com têxtil, né? E quando bateu os meus 30 anos ali, eu pensei que era hora de mudar, era aquela hora ou não mudava mais, né? Então eu acabei me mudando para Balneário com meu marido, carreguei a minha família toda comigo e fui estudar gastronomia. E mudar, não só pelo fato de mudar, mas mudar por algo também de fazer algo que tu realmente gosta, né? Que te dê prazer, que te dê satisfação, né? E a cozinha,
ela me dá esse prazer, né? Não é fácil trabalhar com cozinha, porque tem muita pressão, tu tem que entregar o pedido, tem horário e tal, trabalha com muitas pessoas, cada pessoa tem um mundo diferente na cabeça, né? Não são máquinas, mas é muito gratificante, né? Fazer algo que você gosta e que tu consegue transferir alguma energia para alguém. Então, agora que a gente está em casa, né? Além de a gente começar a dar valor para as pequenas coisas, né? Cozinhar é uma pequena coisa que é muito pequena e grandiosa ao mesmo tempo, né? Porque tu pode só pedir alguma coisa rapidinho ali, comer só para satisfazer o teu estômago, a tua fome, como tu pode, dependendo da ocasião, como tu podes também fazer daquilo um evento e curtir aquilo com quem que tu queiras estar do teu lado, né? Então, agora, com o isolamento social, eu já costumava fazer uns happy hours em casa, assim, depois que eu saio do trabalho, eu acabo não fazendo comida para mim aqui, não comendo, só como para experimentar e acabo indo para casa e cozinhando. Mas fazia tempo que eu não tinha mais esse hábito e agora eu voltei, o meu hábito voltou de chegar em casa e voltar a cozinhar. Os meus happy hours em casa aumentaram. E é nessa hora que a gente vê que o quanto ama as pessoas que está do lado e o quanto que gosta da companhia dessa pessoa também, da conversa. E a gente faz esse momento um momento de fechamento do dia e um momento de lazer, né? Um momento grandioso para nós, pequeno e grandioso. Tenho várias receitas favoritas, tanto que eu sou uma pessoa assim que eu como de tudo. Eu só não como nona porque eu acho que nona não tem gosto de nada, mas no mais eu sou uma pessoa que como tudo. Mas eu amo fazer maionese de domingo de churrasco. Eu amo comer as diferentes maioneses das outras pessoas. E a maionese ela é uma receita que ela, muito, pelo menos aqui no Brasil, né? Cada família tem um tipo de maionese diferente, né? Com um temperinho de cada família. Então, eu acho que a maionese de uma família para outra, ela muda. E ela traz o que a família mais gosta, os temperinhos que a família gosta de comer. Então, tem uma família que gosta de comer maionese com milho e com tomate. Tem outra família que gosta de comer maionese com a batata bem cozidinha, picadinha, bem pequenininho, e faz no liquidificador o molho e bota limão e cebola. Aí tem outra família que faz a maionese com a batata cozida no vapor com azeite de oliva, sabe? Então, assim, ao longo da minha vida, eu fui pegando as melhores maioneses de cada tia, de cada pessoa que eu conheço. E eu tenho elencado, assim, na minha cabeça, 3 trend tops maioneses, assim, e aí eu tenho a minha. E aí tem alguns domingos que eu falo, hoje eu vou fazer a maionese, por exemplo, da tia Marli, que é com a batata bem picadinha e com um molho maravilhoso, com cebola dentro, bem temperada. Hoje eu vou fazer a maionese da tia Salete, que cozinha a batata no vapor e faz com menos creme, só que faz com azeite de oliva puro, sabe? Então, maionese é minha maionese de domingo. Salada de batata, que a gente fala, né? É o meu prato preferido. Ai, que coisa deliciosa, maionese. Eu preciso comentar uma coisa. A minha maionese é horrível, tá? É horrível. Eu nunca consegui fazer uma maionese realmente boa, porque eu sempre acho que a maionese dos outros fica mais grossinha, fica melhor. Não sei, eu até faço assim, sabe? Mas realmente é um prato que eu precisaria aprender e estudar as versões aí como a Nana faz. Achei sensacional essa ideia dela. Vou te dizer quem pode te ensinar a melhor maionese do planeta. Minha mãe, que eu acabei de falar. Minha mãe faz a maionese de churrasco, que é aquela maionese que deixa todo mundo babando, que às vezes meu pai fica com raiva porque termina a maionese antes da carne, sabe como é? Ai, que delícia. No final de semana, né, que a gente viu o jogo do Tetra aqui em casa, aí o Robson mostrou a foto de alguém que tava comendo canudinho de maionese vendo o jogo. Nossa, a gente assanhou a lombriga de um jeito, sabe? Aí eu falei, não, mas eu não vou fazer maionese agora, assim, aí a gente desistiu. É muito louco, porque essas comidas afetivas, pra mim, elas têm uma parada de abracinho mesmo, enquanto as comidas novas que a gente prova têm um sabor
que me remete a outro sentimento, sabe? Que é outra coisa, assim. Então, acho que a gente foi revendo o nosso paladar, né? Sei lá, foi passando o tempo, a gente foi gostando de gastronomia, gostando de comer coisas diferentes. No seu caso, estudar pra enfim, exercer a sua profissão. E aí, é louco como hoje, quando eu penso num canudinho de maionese, ou quando eu penso num, sei lá, um sushi incrível, o sentimento que me dá é diferente. É muito louco isso, né? Como a comida, ela não é só a comida per se, assim, como ela traz outras coisas embutidas nela, assim. Sim, eu acho incrível, né? A comida tem esse efeito, assim, de socialização, de trazer memória, de contar histórias, então eu acho muito, muito legal. Mas eu também tenho feito uma coisa, assim, já comentei antes ali que eu tinha comprado tortei com a Fernanda, pelo menos uma vez por semana eu tô pedindo comida de algum lugar que é pra tentar movimentar os restaurantes, né, e pra me livrar um pouco de cozinhar, assim. E semana passada a gente fez a experiência que a Nana colocou de comprar os hambúrgueres dela e finalizar em casa, né, e foi super legal, assim, a gente adorou fazer, porque aí a gente se ocupou um pouco, a gente comeu quentinho, né, o que não aconteceria se eu saísse de Blumenau e viesse pra Pomerode trazendo um hambúrguer, então acho que foi muito interessante também de fazer. E eu acho muito louco observar essas tendências que estão começando a nascer nesse período de isolamento e de coronavírus, porque quando eu olho, eu fui dar uma pesquisada e tinha tipo, matérias falando sobre tendências da gastronomia no começo do ano, ela já não tem mais nada a ver com o que tá acontecendo agora, assim. Total, e é muito louco como todas as tendências, né, degringolaram de um jeito bizarro, assim. Essa experiência de terminar a refeição em casa foi muito legal, a gente fez aqui em casa também. E acho que aí na sua cidade, onde você estiver, certamente tem algum restaurante que tá fazendo isso, que tá vendendo pré-preparo, né, ou uma coisa, enfim, resfriada ou congelada, ou que você possa levar pra fazer em casa. E aí acho que também é uma boa pedida pra quem não curte muito cozinhar, mas pra começar essa relação com a gastronomia, né? No caso da Nana, ela manda todas as dicas, as sugestões, dicas muito simples de como preparar um hambúrguer no ponto que você gosta e tal. Então acho que é uma dica bem boa também pra quem tem um pouco de dificuldade dessa relação prazerosa com a cozinha. A gente falou de comida simples e, enfim, tem uma coisa da gastronomia que também é a companhia, né? Dividir comida é uma coisa que sempre é muito afetiva, seja de família, seja com amigos, enfim. E a pessoa que a gente vai ouvir agora, a Ana Spengler, é uma das pessoas que eu mais amo no mundo, assim. Eu sou completamente apaixonada por ela. E a Ana tem um hábito na casa dela que é de receber os amigos com um brunch. E ela vai contar um pouquinho do porquê dessa história e, meu Deus, quantas lembranças maravilhosas eu tenho desse brunch. Eu costumo dizer que para mim a cozinha é um negócio de família, em todos os sentidos. Eu tenho muitas tias que são cozinheiras, doceiras, quituteiras, primos que são cozinheiros. E, é claro, tenho a minha mãe, que mesmo amadora, foi uma senhora banqueteira. Realmente uma grande cozinheira. Tivemos em casa festas memoráveis. E quando eu terminei o ensino médio, quase ninguém pensava na cozinha como uma profissão. E, para minha sorte, o meu pai, muito sagaz, me mostrou uma matéria do Jornal de Santa Catarina sobre o lançamento do curso de gastronomia da Univale. Nem o curso, nessa época, usava esse nome, gastronomia, e o nome era Ciência da Alimentação. Esse termo hoje em dia é super comum, né, vulgar no nosso cotidiano, e na época nem era. Quando mudou para gastronomia, muitas pessoas achavam que era alguma coisa da área de saúde, assim, tipo gastroenterologia. Era bem bizarro. E antes de terminar de ler a matéria, eu já tinha decidido meu futuro. E o curso, logicamente, abriu os horizontes, né, não só para o conhecimento técnico, mas também para a grande diversidade de atuação que tem um cozinheiro. Mesmo já na faculdade, no começo, a gente, né, todos os alunos se imaginavam só trabalhando numa cozinha de restaurante. E realmente, assim, quem conhece o meu trabalho sabe que ele é bem diversificado. Aliás, a única pergunta que me deixa sem resposta é: qual é a sua especialidade?
E depois de algum tempo pensando sobre isso e recorrentemente recebendo essa pergunta, eu acho que, assim, me dei conta que todas as minhas atividades na gastronomia estão relacionadas com o compartilhar. E quando eu estou fazendo um preparo no cotidiano, assim, né, preparando o almoço, o café da manhã, eu já estou pensando em como que eu vou servir, para quem que eu vou servir, quem que vai estar na mesa, qual vai ser a bebida, que louça eu vou usar. Então, todas essas coisas que me vêm automaticamente estão relacionadas com o compartilhamento. E até o food styling, que de todas as minhas atividades é o que mais foge do receber, digamos, é uma forma de compartilhamento à distância. Enfim, fica na mesma temática. Na quarentena, assim, a movimentação das redes sociais aumentou muito, como todos sabem, e tem muita gente cozinhando em casa. Lógico que o ambiente está muito propício, mas também a necessidade, né, de preparar as próprias refeições, e isso tudo acaba sendo muito favorável ao aprendizado e principalmente troca de informações, troca de receitas, dicas e esse tipo de coisa. Uma coisa que mudou na minha rotina é que eu estou fazendo muitos testes, experimentando receitas novas, a família agradece. E também estou preparando muitas receitas que não faziam parte do meu repertório, tipo gyoza, coxinha, que são coisas que eu como, mas que eu já tenho o meu lugarzinho preferido de comer essas coisas, então eu acabo não fazendo. E agora, na quarentena, eu me vi fazendo massa de gyoza, fritando coxinha em casa, e, enfim, tantas outras receitas que não entram, assim, na minha vida normalmente, que são coisas que eu compro pronta. Eu acredito que alguns pontos são muito relevantes, já vêm sendo debatidos ao longo do tempo, mas agora acabam sendo realmente mais importantes, que é valorizar o comércio local e valorizar os fornecedores, ter um contato próximo com o fornecedor e principalmente valorizar o produto, o insumo, a questão da sazonalidade, que por décadas ficou esquecido, porque a gente consegue o produto vindo de qualquer lugar do mundo, de estufa o tempo todo, e que agora a realidade é outra. Eu acho que o grande grito da natureza foi nesse sentido, para que a gente volte a uma atenção completa da cadeia produtiva. E nos preparos também, a escolha de um cardápio para delivery ou um cardápio de congelados, eu acho que deve passar muito pelas comidas afetivas, porque tá todo mundo em casa, isolado, longe da família, de pessoas queridas, e enfim, eu acho que faz muito mais sentido nesse momento preparos como uma lasanha que remeta à avó, ou um pão caseiro, ensopados, do que preparos super elaborados que o restaurante servia ou que eram as encomendas mais pedidas. Então, acho que tem um pouco esse retorno assim, à cozinha de casa. E também preparos que não percam a qualidade, acondicionados e eventualmente reaquecidos em casa. Então, aqui também voltam as massas, ensopados, assados, produtos que se mantêm deliciosos depois de saírem da marmita. Uma coisa que eu acho legal, que provavelmente já tem alguém fazendo, mas são preparos que o cliente possa finalizar em casa. Porque como está todo mundo com mais tempo disponível e voltado para essa questão da cozinha, eu acho que é legal algum preparo que exija uma finalização em casa. Então, colocando também o cliente como protagonista do preparo. Eu acho que é uma coisa bacana para se pensar. Um evento que a gente adora fazer aqui em casa é o brunch, aquela combinação linda e perfeita de café da manhã com almoço que vira chá da tarde. E eu acho que quando o isolamento não for mais necessário, o que eu vou fazer é um belo de um brunch. E eu adoro essa refeição por vários motivos que eu poderia passar horas elencando, mas eu vou falar só os principais. Ele tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. Eu acho que ele é muito versátil no serviço como um todo. Quem quer toma café, quem prefere toma chá. Uma bebida alcoólica também é válida, então dá para fazer drinks, espumante, enfim, acho que tudo é válido no brunch.
E a comida também tem preparos mais substanciosos, que serviriam para uma refeição de almoço, mas também tem todas aquelas delícias demoradas do café da manhã, ovos mexidos, ovos pochê, tortas salgadas, pãozinho de queijo. Enfim, acho que dá para colocar todos os meus preparos preferidos em uma única refeição que dure o dia inteiro. Acho que é isso, ou tenho certeza. Chiquérrima essa mulher, meu Deus do céu, fazer brunch, inclusive já vão me convidar para participar desse brunch, porque que sensacional, né? Gente, o brunch da Ana é um acontecimento real, assim. Eu conheci a Ana quando eu fui acompanhar o processo de preparação dela para falar no TEDx Blumenau. O TEDx dela, aliás, tá no YouTube, se alguém quiser procurar para entender um pouco mais dessa pesquisa dela sobre o compartilhamento de alimentos, é muito legal. E quando eu fui à casa dela e a gente participou desse brunch, que eu entendi todas as fotos que vivem na minha timeline de quem vai pra casa dela, assim. Porque a Ana, ela tem uma capacidade de tornar coisas muito simples, coisas maravilhosas, sabe? Ao ponto de que o ovo dela, do café da manhã, é o melhor ovo de café da manhã do planeta, sabe? Então, ela é uma cozinheira extremamente de mão cheia. E só pra te deixar com mais inveja, no último fim de semana que eu fui à casa dela, teve canudinho de maionese e teve brunch. Então, é uma mulher perfeita. Perfeita, sem defeitos, maravilhosa, meu Deus. E eu lembro desse TEDx, eu estava lá e eu lembro do rango que ela fez naquele TEDx também, que também estava muito bom. Então, sigo na expectativa para que um dia eu realize esse sonho de ter um brunch na casa de Ana Spengler. Quem sabe, né? Vamos fazer acontecer. Porque a Ana fala muito sobre esse negócio de gastronomia compartilhada, assim. É uma linha de pensamento muito legal que fala de que o sabor da comida, ele tá aí. Ele tá no momento que a gente viveu aquela comida. Então, a sua sopa de cebola, por exemplo, que é um clássico de Larissa Guerra, ela tem um sabor diferente pra você, porque você comeu numa ocasião diferente. E pra mim, ela tem um sabor muito especial porque eu comi ela a primeira vez na sua casa. Então, como a gastronomia, ela é esse ciclo virtuoso, assim, né, de gerar boas lembranças, de a gente cozinhar pros outros. A coisa que eu mais gosto de fazer é receber amigos em casa e cozinhar. Então, é muito louco como esse compartilhamento é o que dá sentido, né, à comida, à gastronomia. Nossa, total. E eu fico nessa, assim, pensando de, putz, como eu queria estar compartilhando as coisas, como eu queria estar com mais gente aqui na minha mesa, que a minha mesa também é enorme, né, Marina? Nada é pequeno nessa casa, assim. Nada. Tipo, eu tenho, sei lá, 80 pratos na minha cozinha ali. Eu quero ter pessoas em volta. Então, eu tô muito nessa fase, assim, de sentir falta, sabe? De um almoço com a minha família, de almoçar na minha sogra. A minha sogra, a última vez que a gente esteve na casa dela pra levar as compras do mercado, ela falou que ela tá com, acho que um pato ou um ganso, alguma coisa assim pra assar lá, esperando a gente também. Ai, que delícia. E outra coisa louca desse negócio de comida é que na semana passada, a Ana, que é uma grandíssima amiga minha, ela passou aqui em casa despretensiosamente e só me entregou no portão, assim, na porta, uma das receitas que eu mais amo dela, uma das comidas que eu mais amo dela, que é um caldinho de batata barô, e ela só me entregou aquilo, e ontem eu tava naquele dia muito ruim, precisando muito de um abraço, assim, e eu comi e foi como se a gente estivesse juntas, sabe? Então, falar de comida e pensar em comida é uma coisa que eu acho que é emocionante por causa disso. A gente tá usando a comida pra estar perto das pessoas, quando, infelizmente, a gente ainda não pode. Bom, mas eu acho também que nesse aspecto de isolamento tem o fato do dono do restaurante, né? Da galera que viu a sua vida virar de ponta cabeça nessas últimas semanas e num setor que realmente depende do capital de giro, da graninha que entra todo dia no caixa para fazer as contas, para conseguir pagar os fornecedores, os funcionários e por aí vai. E eu acho que muita gente não tem noção da complexidade que é, né, um restaurante e reclama de preço sem ter a menor ideia, assim, de como funciona e de quantas variáveis estão embutidas nesse preço. E aí a gente chamou uma chefe de cozinha que tem um restaurante, né, a Daniele da Rui, espero que eu tenha pronunciado certo. Ela é chefe de cozinha, dona do Bistrô Ruela, em São Paulo, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre como é que tá a situação por aí, como é que ela tem visto esse movimento. A minha história com a cozinha começou desde muito cedo.
A minha avó italiana, Laura, adorava cozinhar e eu amava ficar com ela, vendo ela criar aquelas magias mesmo, sabe? Eu a via como uma alquimista que com uma farinha e água criava pães maravilhosos, fazia massas divinas, molhos estonteantes e sobremesas que me fazem aguar até hoje. Essa sementinha foi plantada, mas eu ainda não vislumbrava, obviamente, nem com o passar dos anos, chegando na adolescência, que eu poderia me tornar uma chefe, porque a mulher podia cozinhar assim, mas em casa, pro marido, pros filhos. Jamais ir pro front para concorrer com os homens nas cozinhas e ganhar dinheiro com isso. Era um mundo extremamente machista, principalmente dentro da cozinha, que é um mundo muito, muito cansativo. E eles faziam de tudo para que isso ficasse ainda pior para mulheres. Bom, o tempo foi passando, eu sempre adorei fazer festas. Com 14 anos já vendia brigadeiros na hora do recreio. Depois comecei a fazer festas para receber as pessoas, já que eu não tinha dinheiro para receber, eu cobrava a entrada, fazia mesas de comida, mesas com bebidas e sempre convidava algum grupo de amigos para tocar. E essas festas ficaram muito famosas entre Petrópolis e Rio e assim eu fui, cheguei a fazer umas 10 festas, até que seguiram a seta, viram que eu era uma menor de idade e não poderia nunca ser responsável por uma festa daquele porte. Então, eu tive que correr para uma outra profissão, que também foi sementinha plantada pela vovó Laura, porque ela era uma excelente, uma exímia, além de cozinheira, costureira. E montei uma confecção, e durante 4 anos essa confecção foi super bem. Comecei a ganhar dinheiro, saí de casa, e já me achava dona do mundo. Mas a vida sabe o que faz, né? Com a perda de uma grande amiga minha, nós sempre sonhávamos em viajar pelo Brasil, pelo mundo. Quando ela morreu, eu falei, chegou a hora, agora eu preciso viajar por mim e pela Luciana. E assim eu fiz. Fui para Bahia, primeiro lugar. Lá eu arrendei uma barraca de frente para a praia, comecei a fazer sanduíche natural, tortas salgadas, tortas doces, saladas de fruta, coquetéis, sucos mirabolantes. E virou um point, virou um sucesso. Ali eu vi que eu precisava de mais conhecimento, mas isso eu tô falando em 1990. Só existiam livros e ali no Arraial da Ajuda não tinha como. Não existia computador, Google, telefone, celular, nada disso, né? Era muito difícil conseguir quiçá uma ligação por telefone. Tinha que pedir pra telefonista fazer. Parece que foi há 100 anos atrás, mas a gente tá falando de 30, 40 anos atrás, né? E aí, eu vi que eu precisava de conhecimento. Aproveitei que eu não conhecia meu pai francês, fui atrás dele, peguei o passaporte francês e me joguei. Fui para Paris, fiz umas festas, ganhei dinheiro, comprei os dólares, a passagem e lá cheguei eu em Paris sem falar francês, com $500, achando que o mundo era meu. Obviamente me ferrei, não era meu. E eu consegui um emprego. Meu primeiro emprego foi lavando louça numa escola agrícola para 400 adolescentes. Gente, foi ali. Ali eu descobri que era aquilo que eu queria realmente fazer. Porque mesmo com aquele peso todo do trabalho, mesmo com todos os homens na cozinha fazendo de tudo para eu sair, aquilo só ia me fortalecer e falando, não, esses caras vão ter que me engolir, eu vou ficar. Ninguém vai me tirar daqui. E assim foi até eu descobrir que era esse o meu grande dom e o que me fazia feliz. Eis que, lá na França ainda, eu conheço um paulista. Eu sou pernambucana, criada no Rio, Petrópolis, estava na França. Crente que ia achar um francês? Não, me apaixono por um paulista. Ficamos juntos lá durante 3 anos, até que o pai dele adoeceu, ele precisou voltar para o Brasil. Obviamente, eu parceira, voltei junto com ele. E parei em São Paulo pela primeira vez, com uma mão na frente, outra atrás. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Comecei a fazer sobremesas para restaurantes, comecei a fazer pequenos jantares em casa das pessoas. E assim eu comecei a conhecer as pessoas, um me indicava para o outro. Comecei a ter jantares todas as noites, a trabalhar muito. Em um desses jantares eu conheci o dono de um bar que só abria à noite, mas que ficava do lado de um prédio empresarial. Falei, você não quer arrendar para mim no almoço? Ele topou, eu arrendei, fui lá na garra, comprei as coisas que eu precisava. O próprio cara que me ajudou a carregar já virou meu ajudante de louça. E conforme as pessoas iam conhecendo na rua, eu ia contratando. E assim, eu, mais 4 pessoas, 2 na cozinha e 2 no salão, abrimos o almoço. Bom, começou devagar, tive que panfletar no prédio, fazer parcerias com as secretárias para que elas enviassem os seus proprietários, os seus chefes para irem comer no restaurante na hora do almoço. E me lembrei que eu havia conhecido o editor-chefe da Folha de São Paulo. Liguei para ele, convidei para que ele viesse almoçar.
Ele adorou, mandou um jornalista e eu fui capa de uma revista da Folha de São Paulo que existia na época, dizendo quem quer almoçar com ela. Bom, isso aos 26 anos, bombou, foi uma loucura, começou a dar super certo, mas os donos do restaurante cresceram o olho e falaram, opa, a gente não precisa mais de você não, tchau, pode ir embora. Saí de lá arrasada na minha Ceci Rosa emprestada, me perdi porque estava chorando super mal. Passei por uma viela e vi uma placa aluga-se. Havia moradores de rua, mas eu não sei como, gente. Eu enxerguei ali um lugar para fazer o meu restaurante. Eu falei, isso aqui tem tudo para ser uma viela do sul da França. Essas pequenas ruinhas que existem por toda a Europa. É isso que eu vou fazer. Bom, na cara e na coragem, sem dinheiro, sem ter estudado na França, porque eu não tinha terminado a escola, então não consegui bolsa de estudo, mas trabalhei em vários restaurantes que eu batia na porta e pedia emprego, e todos me davam, me contratavam, isso foi me dando uma autoestima enorme. Corri atrás, conseguimos 2 sócios investidores, e com muito pouco dinheiro, a gente abriu o Ruela no dia 17 de setembro de 1996, 8 meses depois de eu aterrissar em São Paulo. Bom, não preciso falar muito, o Ruela está aí há 24 anos, fazendo sucesso até hoje, lotado todos os dias. Contando assim parece que foi fácil, mas foi muito difícil. Foi muito difícil vencer o machismo, foi muito difícil montar uma equipe com pessoas muito mais velhas do que eu, que não sabiam nada, e que eles me respeitassem e fizessem o que eu falava, o que eu pedia, o que eu ensinava. Foi muito difícil conquistar a mídia, mas eu conquistei de cara o público, porque era um restaurante que foi decorado como a extensão da minha casa, porque eu não tinha dinheiro. Então, realmente, eu trouxe coisas de casa, eu comprava cadeiras em velhões, pegava no lixo, eu reformava. As cadeiras são diferentes, não era estilo, era porque eu não tinha dinheiro para comprar. As molduras dos quadros são todas quebradas, porque eu não tinha dinheiro para comprar. As luzes são todas diferentes e assim vai, única e exclusivamente porque era a única forma que eu podia fazer. E o Ruela me abriu muitas portas. Depois dele, eu fiz mais 6 restaurantes, 2 no Rio e 5 em São Paulo. É uma história muito linda, de muita garra, que não foi nada fácil e que continua sendo muito difícil. O machismo melhorou muito, mas ainda não é mole. Mas sem dúvida eu tenho muito orgulho de ter, de certa forma, junto com outras mulheres, aberto o caminho para hoje terem tantas chefes maravilhosas. Então a cozinha para mim significa, a cozinha do meu lado profissional para mim significa empoderamento, resiliência, força, amor, muito amor, porque tem que ter muito amor. Significa tanta coisa que eu ficaria aqui horas falando e eu sei que eu não posso. Agora, com a chegada do Covid, eu fui obrigada a fechar o meu restaurante, porque eu não fazia delivery e delivery não ia emplacar agora. Foram momentos muito difíceis, assim, né? Já tem 1 mês que eu tô fechada. Então, até eu conseguir pagar o salário dos meus colaboradores, conseguir entrar na EMP para que eles tivessem 3 meses de salários garantido. Eu passei por todos os sentimentos, como qualquer uma que tá me escutando aqui, eu tenho certeza, né? Medo, pavor, choro, desespero. Até que eu vi que a vida é assim mesmo. A vida tá sempre colocando a gente em caminhos inesperados e a gente tem que ser resiliente e ter muita fibra, muita força e se refazer. Então eu consegui manter agora a paz, entender que o tempo é rei, é ele quem manda e eu tenho que obedecer. E resolvi tirar proveito disso. Então, trancada em casa com a minha filha de 14 anos, que acabou de fazer 15 anos aqui na quarentena, eu voltei a cozinhar em casa, coisa que eu não fazia há muitos anos. Fazer comida para poucas pessoas, ver o que ela quer, porque todos os dias eu acordo e me pergunto, o que eu quero hoje para me fazer feliz? E pergunto para minha filha, o que você quer hoje para ser feliz? Eu sempre enxerguei a importância do todo, que não dá para ficar cada um no seu quadrado. Mas o Covid me fez ver o quanto isso realmente é importante e quanto eu tenho que estar conectada comigo mesma para lembrar de todos os dias perguntar às pessoas o que eu posso fazer para te fazer feliz. E uma das coisas que nos faz muito feliz é ficarmos juntas planejando o que vamos comer, fazer os pedidos das comidas e cozinharmos juntas. Isso tem sido tão mágico e aí agora, sem dúvida, a cozinha para mim é amor, é amizade, é parceria, é companheirismo, é descoberta, é emoção. Às vezes eu faço pratos das minhas tias, das minhas avós, da minha mãe que partiu recentemente e junto com cada prato que a gente come vem muita emoção, vem choro de felicidade, de saudade, de alegria. Cozinhar para mim agora, nesse momento do Covid, tem sido emoção pura e explosão de sentimentos maravilhosos. Tem sido muito amor também.
Eu sempre fui uma pessoa de pensar no coletivo e de fazer as coisas pensando no próximo. Todos os meus colaboradores vieram de situações de risco. Tenho desde travesti a pessoas com doenças e com defeitos de nascença. E para mim sempre foi um prazer enorme compartilhar conhecimento, e é o que eu faço viajando o Brasil, dando aula em presídios femininos, em mulheres de situações de risco, para que elas possam ter uma profissão e assim conseguir sustentar seus filhos, porque elas podem cozinhar de casa e vender na vizinhança, ou mesmo montar o seu pequeno negócio, fundo de quintal, e assim ir crescendo, como eu fui crescendo, mostrando o meu exemplo. Claro que para mim é muito mais fácil falar porque eu sou uma mulher branca e só quem tá na pele negra sabe o que é. E hoje eu sei o que é porque a minha compaixão e a minha empatia deixam muito claro para mim o que elas passam. Então, uma das coisas que eu fiz depois que eu consegui manter um pouco de sanidade mental com o Covid foi montar grupos. E um grupo deles é só de mulheres, de cozinheiras do Brasil. Mulheres que eu conheci viajando pelo Brasil inteiro, e eu montei esse grupo junto com a Janaína Rueda. E tem sido muito legal ver as necessidades, os sofrimentos, os sentimentos delas e conseguir ajudá-las. Então, assim, a minha dica para quem agora está em casa ferrado, que sabe cozinhar ou que seu negócio está fechado, sem dúvida, o que as pessoas mais querem em casa é comida que traga um conforto emocional, é uma comida que alimente, é ter a certeza que essa comida foi muito bem preparada, que ela não está contaminada, ter um bom preço, é óbvio. Então a minha dica é: planeje direito o que você vai fazer, faça as contas para ter certeza que você está ganhando dinheiro, principalmente pensando no quanto você vai ter de retorno disso, para poder ir investindo com o próprio retorno. Mas você tem que deixar muito claro para as pessoas que vão comprar de você que você está seguindo todas as normas, que você usa máscara, que você lava as mãos o tempo inteiro, que você passa álcool gel quando você prepara e vai fechar as comidas, as quentinhas, e vai em frente. Siga, não desista, isso vai passar e a gente vai sair mais forte dessa, com certeza. Todos duros, todos devendo, todos com nome sujo. Não estamos no mesmo barco, mas estamos no mesmo rio, cada um do seu jeito, uns nadando, outros na boia, outros se afogando, outros em navios, mas estamos juntos. E agora, mais do que nunca, precisamos nos ajudar. Então, minha dica é: faça a sua quentinha, se comunique com o seu cliente, mostre que você está fazendo ela da forma correta, seguindo todas as normas sanitárias, que não precisavam acontecer só agora por causa do Covid, mas tem que acontecer sempre, que é usar máscara, que é as mãos lavadas o tempo inteiro, e principalmente na hora de fechar as embalagens, sempre com a mão limpinha, com álcool gel, até a embalagem ser lacrada e ir para a mão da pessoa que vai entregar, ou mesmo para a mão do cliente que vem buscar. Essa é uma necessidade muito grande que os clientes vão ter, além de uma comida confortável, barata, gostosa, ter a certeza que ele não corre riscos de contaminação. Eu fiquei muito apaixonada pela história da Daniele, porque é uma pessoa que a gente vê numa mídia grande como a TV, né? Ela apresenta o Hell's Kitchen. A gente nunca imagina que tem tanta coisa por trás dessa história, que tem tanta aventura, que tem tantas coisas que deram certo, coisas que deram errado, tantos recomeços. Então eu fiquei muito apaixonada pela história dela. Bom, eu me preocupo especialmente, né, com esse setor de bares e restaurantes. Acho que a Marina também, por ter clientes também nessa área, porque a gente sabe que tem um universo de pessoas muito grande trabalhando, né, e a gastronomia no Brasil viveu um boom aí de 10 anos pra cá, que fez com que inúmeros restaurantes surgissem, fossem super reconhecidos, e chefes de cozinha ganhassem as televisões e tal. E eu vi dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes estimando que, caso nenhuma medida econômica fosse adotada pelo governo, que não é exatamente o caso, né, como um auxílio aí para arcar com salários e aluguéis, o setor poderia perder metade da força de trabalho em 40 dias. É um total de 3 milhões de empregos a menos. Tem mais ou menos 1 milhão de estabelecimentos no Brasil, 65% não tem nem CNPJ, e 80% deles faturam menos de R$20 mil por mês. E tem no máximo 2 funcionários. São restaurantes muito, muito pequenos mesmo. E esses 80% geram cerca de 20% do faturamento do setor, que é aí de uma ordem de R$250 milhões, e são responsáveis por quase metade dos empregos. Que conta louca, né? Uhum. E acho que tem uma coisa nessa conta que é bem importante também, que é a questão de que boa parte desses empregos são de mulheres, né? A gastronomia é um mercado muito louco, em que eu acho que o machismo se mostra mais
presente, assim, porque enquanto são as mulheres que mais estão na cozinha, levam essa profissão, que são as pessoas que fazem quentinha, que são pessoas como a sua avó, que trabalhavam com isso, cozinhando e tudo mais, até bem pouco tempo atrás a gente não conhecia um número expressivo de chefes de cozinha mulheres, né, como a Daniele. Então, acho que dessa força de trabalho tem uma preocupação extra, que é que boa parte delas são mulheres, né? Sim, claro, e eu acho que também é importante ressaltar, né, que a gente vê na televisão chefes como a Daniele, como outras tantas mulheres, mas existe um universo de auxiliares de cozinha, da galera da limpeza, o que lava prato, garçom e tal, e que geralmente são pessoas de baixa escolaridade também, sabe? Então, isso que me deixa muito preocupada, assim, porque, claro, é pesado pro chefe de cozinha, mas eu já vi histórias pesadíssimas, sabe, trabalhando em cozinha, assim, então, realmente eu fico com um aperto no coração, assim, pensando de como deve estar sendo difícil para a galera dos restaurantes e principalmente para esses funcionários, né, que já não são exatamente super bem remunerados, né, também vamos entender que não vou nem começar a xingar o capitalismo hoje, tá, vou tentar ser de boa. Mas, enfim, o salário exatamente não é maravilhoso e a gente convive com realidades muito diferentes, assim. Eu lembro que quando eu fiz o meu estágio, eu fiz os 2 estágios que eu fiz, um foi num bistrô e o outro foi no restaurante, no antigo restaurante escola, que hoje é o Blumengarten, né? E eu lembro que eu chegava no jornal e falava, gente, a gente tá preocupado com umas coisas aqui, que se você conversar com a pessoa, o cidadão médio comum, nem passa pela cabeça dessa pessoa, sabe? A gente precisa se aproximar desse público e tal. E eu sempre comentava isso, sem falar que naquela época eu aprendi todos os sertanejos da moda da época, né? Porque a gente ouvia sertanejo o dia inteiro na cozinha. Eu acho que tem várias preocupações aí com essa galera. Os donos de restaurante que eu conheço estão muito preocupados, estão tentando fazer delivery, estão tentando trazer algum tipo de inovação para manter emprego, para tentar manter essas pessoas com um vínculo importante. Então, acho que a sua dica é muito válida, eu não coloco ela em prática, mas o farei, que é de pelo menos uma vez por semana aí a gente valorizar quem pode, né, quem tem condições, valorizar os restaurantes da sua região e comprar de delivery. E quando for cozinhar em casa também fazer isso, né, amiga? Porque também não é só o restaurante, é toda a cadeia da gastronomia. Então, comprar de fornecedores locais, comprar de sacolões, comprar de mercados de bairro, ter essa preocupação de olhar para onde a gente vai comprar os insumos, para o que vai para o prato, e se preocupar com qualidade e também valorizar essas pessoas que estão muito pertinho da gente e que às vezes são invisibilizadas pela nossa rotina, né? Agora a gente tem tempo de olhar e entender qual é a pessoa que vende frutas e verduras que a gente pode pedir, que está entregando, quem está vendendo cogumelo, quem está vendendo queijo, né? A gente tem feito isso e isso também está sendo bem legal, bem interessante. A gente está conhecendo um monte de gente que a gente não imaginava. É verdade. E eu acho também que para quem trabalha, né, com restaurantes, para quem está nesse momento de pensar, de repensar a sua atividade e tal, eu acho que é muito interessante nesse momento observar essa coisa dos deliveries, porque eu era uma pessoa que eu não fazia delivery, tá, no meu restaurante, porque o fluxo dele era muito pequeno e eu achava que o iFood ia comer um valor absurdo do meu dinheiro, assim. Então ele não compensava para mim mesmo. Mas eu acho que a gente precisa começar a estudar essas possibilidades, porque se a gente parar para imaginar que a gente vai ficar mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos nessa tendência de isolamento parcial, de ter menos aglomerações públicas, de ter menos eventos, eu acho interessante a gente pensar nisso para um médio prazo, assim, né, para os talvez próximo ano, fortalecer essa ideia do delivery e de como trazer esse conforto mesmo em forma de comida, né? E eu até penso assim, pro pessoal que já reabriu, que tá atendendo e tal, eu não me sinto segura, sabe, nesse momento para frequentar um restaurante. E aí a forma que eu encontrei mesmo é seguir nessa linha de tipo, eu passo para retirar ou você entrega na minha casa, por aí vai, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, assim. É o faturamento, mas é também o impacto desse negócio no meio da comunidade, né? Com certeza, tem tantas coisas, né, que a gente tem que pensar e que a gente tem que avaliar. De novo, é o nosso episódio sobre economia
pós-corona, né? A gente pensar que toda vez que a gente passa o nosso cartão, a gente tem uma responsabilidade muito grande, seja indo a um restaurante, seja pedindo delivery, seja comprando de um produtor, seja, enfim, tudo isso. Mas pra gente terminar, eu quero te fazer uma pergunta. 2, na verdade. Uma, qual vai ser o prato que você vai fazer quando terminar? E não vale aquela lista do WhatsApp imensa que você trouxe no último episódio. É assim, o que você vai fazer quando terminar? A primeira coisa que você puder receber os seus amigos, puder receber a sua família, o que você vai cozinhar? E se você pudesse escolher uma comida pra comer agora, qual seria? Eu vou fazer feijoada. Porque, meu Deus, eu tô louca por uma feijoada pra encher a casa de gente ou pra ir pra algum lugar comer uma feijoada com muita gente em volta. E a minha feijoada é com couve, com tartar de banana, com farofa, laranja. Eu gosto de fazer ela mais... eu gosto de fazer ela com acompanhamentos menos pesados, assim. E o que eu comeria agora? Ai, eu tô meio de bucho cheio, sabe? Daí, deixa eu pensar. Eu comeria talvez uma sopa de aioli agora, assim. Ai, que delícia. E tu? O que eu pretendo fazer, eu tô com vontade de fazer, deixa eu pensar, comida mexicana. É uma coisa que eu gosto muito de fazer pros amigos. Eu gosto muito de fazer bobó de camarão. Mas eu acho que eu iria em comida mexicana. Tô mais na vibe de comida mexicana. Que eu comeria agora... com certeza o mondongo, como a gente fala no Oeste. Mas a buchada da minha nona, se ela ainda cozinhasse. Chegando então ao nosso momento aqui nessa mesa de bar. E aí, Marina? Tá tomando alguma coisinha aí, amiga? Tô bem acompanhada hoje, porque o episódio era de gastronomia, né? Não tem como. Vamos lá, o que eu quero, antes de mais nada, sugerir que vocês sigam o @donasdapetoda, claro. E lá a gente já tá seguindo os perfis da Ana Spengler, que é @Aninha Spengler. Vocês vão ficar chocadíssimos com os brunches dela. Já tô avisando que é pra já não deixar ninguém triste. As imagens são fortes. As imagens são paracardíacos, amigo. E você vai ficar com muita vontade de fazer um brunch na sua casa. Então, sigam a Ana. Sigam também a Nana, que é uma chefe que a gente adora, que também tá postando bastante coisa de comida, que sempre faz a gente ficar com fome. Que o arroba dela, o Instagram dela é @chefnanaoliveira. E sigam também o Bistrô Ruela, que é o bistrô da Daniele da UI, que falou aqui com a gente. A gente ficou muito feliz com a participação de todas elas hoje aqui, nesse episódio tão faminto, não é mesmo? O que você vai indicar aí na mesa de bar? Ai, eu quero indicar um Instagram, que é o Desenha Cel. A Cel é uma menina de 6 anos, que é uma artista, tá? Uma artista, assim, futura cartunista, alguma coisa, porque os desenhos dela são maravilhosos e são muito engraçados. O último que ela publicou, eu até postei nos meus stories, que é tipo uma coxinha, e aí tá escrito assim: só não vou comer essa coxinha, olhar a carinha dela. Eu só penso em comida, meu sentimento é comida, obrigado comida. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Esses dias ela tava chocada, ela botou uns desenhos que ela descobriu que a galinha botava ovo, por onde saía o ovo, assim. E aí ela desenhou esses dias também uma que era uma galinha assim: Bialte era uma galinha rica, não precisava rasgar a bundinha botando ovo. Enfim, eu acho maravilhoso, gente. É uma criança de 6 anos, os desenhos dela são maravilhosos, as legendas que ela faz também é muito bom, então fica aí a dica pra você dar uma risada nesse período, que vale muito a pena seguir a Cel, @desenhacel. E eu quero indicar um dos livros que eu terminei de ler semana passada, que se chama Sobre os Ossos dos Mortos. Esse livro é da Olga Tokarczuk, alguma coisa assim, eu não vou saber jamais falar esse nome dela, mas ela foi Nobel de Literatura alguns anos atrás, e é um livro que mistura assim um suspense policial com muito humor, com astrologia, com preocupações com a natureza. Então, gente, foi um livro que eu comprei assim no Kindle sem ter a menor ideia do que se tratava, e eu amei, achei engraçadíssimo. Acho que foi exatamente o tipo de livro que eu precisava ler assim nesses últimos dias. Muito bem, eu quero indicar uma playlist também. Pode indicar playlist? Pode, né? Coisa boa. Eu quero indicar uma playlist também, uma playlist da Laís Genesini, que é uma
pessoa que entende muito de música aqui da nossa região. Ela tem uma playlist no Spotify que chama Balancinho e Pé no Chão. A capa é uma foto do Dio. Mano, essa playlist, ela mudou o modo de olhar pro meu fim de semana. Ela é muito boa. Ela tem desde Fat Family e Débora Blando até Maria Bethânia e Gal Costa, sabe? É tipo muita coisa muito legal, muito nostálgica, muito interessante de música brasileira. Eu descobri vários artistas de 9 MPB, assim, que eu não conhecia. Outros que eu conhecia uma música só, sabe? Aquele cara que você conhece uma música só. E aí você descobre outros. A playlist é sensacional. Balancinho e Pé no Chão. Procurem lá. É realmente muito, muito, muito boa. Quem não achar, me pede no Instagram que eu passo com certeza. É isso então, amiga? É isso. Quinta-feira tem episódio novo, né? Quinta-feira tem episódio de novo sobre o nosso Quarentena Feelings, pra gente falar um pouquinho dos sentimentos que estão nos acometendo durante esse período de isolamento social. No nosso caso, não obrigatório, mas a gente tá indo contra as regras e continuamos fazendo esse isolamento e protegendo as pessoas que a gente ama e nos protegendo também. Então, até na quinta. Um beijo!